Graça e paz a todos, aqui é teu amigo, teu irmão, Flávio Azevedo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Estamos na leitura deste livro maravilhoso, História da Redenção. Hoje vamos ao 7º capítulo, que tem por título Sete e Enoque. Sete, filho de Adão, Enoque, o neto. E aqui essa história que vamos fazer menção hoje está no capítulo 4, verso 25 e 26 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, verso 25 e 26, capítulo 5, versos 3 a 8 e o capítulo 5 de 18 a 24 e do livro de Judas, verso 14 e 15. Sete e Enoque é o tema do capítulo de hoje. Convido vocês a fechar seus olhos e oremos ao nosso Deus. Grande Deus e Pai, é com satisfação que abrimos este livro para estudarmos o que a Tua Palavra tem nos apresentado, onde o Senhor usou a Tua serva, o qual, inspirada por Ti, relatou essas histórias que o Senhor lhe apresentou. É maravilhoso saber que o Senhor tem sempre atuado para ver o Teu povo conhecendo Tuas verdades e atuando perfeitamente para andar em Teus caminhos. Nos tome em Teus braços e que a cada um, ó Deus, seja neste momento cada um que nos assiste possa estar recebendo uma porção dobrada do Teu Espírito Santo para poder entender, compreender e assim praticar. Obrigado por tudo, esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Sete e Enoque é o capítulo de hoje e vamos à leitura. Sete tinha um caráter digno e devia tomar o lugar de Abel. E Abel, Caim, matou. E Sete veio logo em seguida para consolar. Então Sete tinha um caráter digno e devia tomar o lugar de Abel em reto proceder. Contudo era filho de Adão, como o pecaminoso Caim, e não herdou da natureza de Adão mais bondade natural do que Caim herdara. Nasceu em pecado, mas pela graça de Deus e recebendo os fiéis ensinamentos de seu pai Adão, honrou a Deus, fazendo sua vontade. Separou-se dos corruptos descendentes de Caim e lutou, como teria feito Abel, caso vivesse, para volver a mente dos homens pecadores a reverência e obediência a Deus. Enoque era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração, compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Existiam na terra aqueles que reconheciam a Deus e o temiam e adoravam, mas o justo Enoque não era tão afligido pelo crescente mal da impiedade, que não se associava com eles diariamente, temendo ser afetado por sua infidelidade e que seus pensamentos não considerassem a Deus com a santa reverência que era devida ao seu exaltado caráter. Sua alma se agitava ao testemunhar diariamente como pisavam a autoridade de Deus. Decidiu separar-se deles
e gastar muito de seu tempo em solidão, a qual devotava a reflexão e oração. Ele esperava diante do Senhor e orava para conhecer sua vontade mais perfeitamente, para poder realizá-la. Deus comunicava-se com Enoque mediante seus anjos, dando-lhe instrução divina. Fez-lhe saber que não suportaria para sempre a rebelião do homem, que seu propósito era destruir a raça pecadora, trazendo um dilúvio de água sobre a terra. O puro e amável jardim do Éden, de onde nossos primeiros pais foram expulsos, permaneceu até que Deus se propôs destruir a terra pelo dilúvio. Deus plantara o jardim e o abençoara especialmente, e em sua maravilhosa providência removeu-o da terra e o fará voltar outra vez à terra, mais gloriosamente adornado do que antes de ser removido. Deus se propôs preservar um espécime de sua perfeita obra criadora, livre da maldição com que amaldiçoara a terra. O Senhor abriu mais amplamente para Enoque o plano da salvação e pelo espírito de profecia transportou através das gerações que viveriam depois do dilúvio e mostrou-lhe os grandes eventos relacionados com o segundo advento de Cristo e o fim do mundo. Está no livro de Judas 14. Enoque estivera perturbado com respeito aos mortos. Parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente e que este seria o seu fim. Não podia ver claramente a vida do justo além da sepultura. Em visão profética foi instruído com relação ao Filho de Deus, que devia morrer como sacrifício pelo homem, e foi-lhe mostrada a vinda de Cristo nas nuvens do céu, acompanhado pela hoste angélica, a fim de dar vida aos justos mortos e resgatá-lo de sua sepultura. Viu também o estado corrupto do mundo, no tempo em que Cristo apareceria pela segunda vez, que haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa, arregimentada em rebelião contra a lei de Deus, os 10 mandamentos, e negando o único Senhor, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, pisando seu sangue e desprezando sua expiação. Viu os justos coroados de glória e honra, e os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo. Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo o que Deus lhe havia revelado pelo espírito de profecia. Alguns creram nas suas palavras e volveram de sua maldade para temer e adorar a Deus. A transladação de Enoque. Enoque continuou a tornar-se mais piedoso enquanto se comunicava com Deus. Sua face era radiante com a santa luz que permanecia em sua fisionomia enquanto instruía aqueles que vinham para ouvir suas sábias palavras. Sua aparência digna e celestial
infundia às pessoas reverência. O Senhor amava a Enoque, porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade, e fervorosamente buscava conhecimento celestial, para fazer sua vontade com perfeição. Ele anelava unir-se ainda mais estreitamente com Deus, a quem temia, reverenciava e adorava. Deus permitiu a Enoque morrer, ou seja, Deus não permitiu a Enoque morrer como os outros homens, mas enviou os seus anjos para levá-lo ao céu sem ver a morte. Amém? Que privilégio a pessoa viver os seus anos de vida e Deus o levara para viver com ele sem ter passado pela morte. Na presença de justos e ímpios, Enoque foi removido deles. Aqueles que o amavam pensavam que Deus pudesse tê-lo deixado em algum de seus lugares de retiro. Porém, depois de procurarem diligentemente por ele e sendo incapazes de achá-lo, disseram que não se acharia mais, porque Deus o tomara. O Senhor ensina aqui uma lição da maior importância pela transladação de Enoque, um descendente de Caim, Adão, um descendente do decaído Adão, que seriam recompensados todos que pela fé confiassem no sacrifício prometido e fielmente obedecessem aos seus mandamentos. Duas classes são aqui outra vez representadas como devemos existir até o segundo advento de Cristo: os justos e os ímpios, os rebeldes e os leais. Deus se lembrara do justo, que o temem. Em consideração a seu amado Filho, ele os estimará e honrará, dando-lhe a vida eterna. Amém? Mas os ímpios, aquele que pisam sua autoridade, ele os cortará da terra e os destruirá, e serão como se nunca tivessem existido. Terrível a pessoa ouvir e ver que isso vai acontecer. Vou repetir esse pedacinho só para que tenhamos um pleno entendimento do que irá acontecer em breve. Em consideração a seu amado Filho, ele os estimará e honrará, dando-lhe a vida eterna aos justos. Mas os ímpios, aqueles que pisam sua autoridade, rejeitam seus mandamentos, ele os cortará da terra e os destruirá, e serão como se nunca tivessem existido. Depois da queda de Adão, de um estado de perfeita felicidade para um estado de infelicidade e pecado, havia perigo de os homens se tornarem desencorajados e inquirissem inútil e servir a Deus, que nos aproveitou termos guardado os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Malaquias 3,14. Uma vez que a maldição celeste repousa sobre a raça humana e a morte é a porção de todos nós, mas as instruções que Deus dera a Adão e que foram repetidas a Sete e plenamente
exemplificadas por Enoque iluminam o caminho de trevas e escuridão, dando esperança ao homem de que, como por meio de Adão veio a morte, mediante Jesus Cristo, o Redentor prometido, viria vida e imortalidade. Amém? No caso de Enoque, os descoroçoados fiéis foram ensinados que, embora vivendo entre pessoas corruptas e pecadoras que estavam em aberta e ousada rebelião contra Deus, seu Criador, contudo, se lhe obedecessem e tivessem fé no Redentor prometido, eles podiam proceder com justiça, como o fiel Enoque, serem aceitos por Deus e finalmente exaltados ao seu trono celestial. Enoque, separando-se do mundo e gastando muito de seu tempo em oração e comunhão com Deus, representa o leal povo de Deus nos últimos dias, que há de se separar do mundo. A injustiça deverá prevalecer em terrível extensão sobre a terra. Os homens se dedicarão a seguir toda imaginação de seu corrupto coração e levar a cabo sua enganosa filosofia e rebelião contra a autoridade dos altos céus. O povo de Deus separar-se-á das práticas injustas dos que os rodeiam e procurará pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Amém. Como Enoque, estarão se separando para a transladação ao céu, enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo. Eles não se conformarão ao espírito e costume dos descrentes, mas os condenarão por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. A transladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a transladação de todos os justos vivos da terra, antes da destruição desta pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus. É saber que Deus sempre vai honrar aqueles que guardam sua palavra, que obedecem os seus mandamentos, e que esses, por seus esforços de seguirem fielmente a palavra de Deus e ser fiel a Ele, receberão como recompensa a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar e possamos seguir fielmente o que assim diz o Senhor. Oremos juntos. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos assim como Enoque, Adão andou em teus caminhos. Sabemos que por meio de Adão o pecado veio a existir, mas o arrependimento em seu coração foi certo. Sabemos que quando Jesus voltar, iremos vê-lo face a face, contemplar aquele que o Senhor colocou em primeiro neste planeta. Nos perdoa, nos guarda e nos livra de todo mal. Perdoa nossos pecados e que possamos a cada dia ser fiéis e leais a Ti e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.